Corrupção, desigualdade, passado escravista, péssimos políticos ou azar. Entendo por que e como um país que tem tudo para dar certo, até hoje não deu. Pois bem, vamos definir algo primeiramente. Se queremos descobrir o porquê de sermos um país subdesenvolvido, antes de tudo temos que compreender o que é um país desenvolvido. Para isso, utilizamos 4 importantes medidores: nível de industrialização e desenvolvimento, produto interno bruto, renda per capita e índice de desenvolvimento humano. E entre esse seleto grupo, podemos colocar a Austrália, Noruega, Suíça, Japão e, é claro, os Estados Unidos. Vamos traçar uma linha aqui. Esse vídeo não é para atacar grupo político A ou B, e sim elencar e jogar um holofote para nossos problemas internos e talvez, quem sabe, achar uma direção e uma saída. Afinal, todos queremos uma melhora para nós e para a nossa população. Somos 210 milhões de brasileiros e provavelmente possuímos o mesmo número de problemas em nosso país. Mas para ficar mais fácil para mim e para você entender nossa situação, vou elencar 4 principais motivos. 1. Educação. Virou mais do que um clichê dizer que a educação no Brasil é um lixo, e infelizmente é algo que me deixa minimamente incomodado em falar, mas para aqueles que gostam de comparações, vamos às elas. O resultado do PISA de 2018, divulgado pela OCDE, mostrou que o Brasil fica na posição 57ª entre países e territórios onde a pesquisa foi realizada. Pequim e Singapura lideram o ranking e o Chile é o melhor posicionado da América Latina. Temos alguns pontos que ainda precisam ser vistos e melhorados o mais rápido possível, como, por exemplo, a falta de investimentos generalizados, ou seja, muitos alunos numa única sala, sem estrutura, passando poucas horas e professores mal remunerados. Mais acesso a escolas e mais participações das famílias. Este déficit é tão grande que apenas 23,5% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas nas creches, claramente puxada pelo ensino particular, onde a qualidade de ensino é melhor e mais estruturada. Carga horária versus vagas. O brasileiro passa pouco tempo nas escolas durante sua vida como aluno, ao contrário de países desenvolvidos, que normalmente ficam em tempo integral. Fortalecimento das escolas públicas. Não irei entrar no mérito de estrutura e investimento, que além de abordado no primeiro tópico, é de comum acordo de todos, mas o fortalecimento da escola pública, nesses e outros aspectos, passa por uma gestão participativa e democrática. Nesta possível mudança, os pais participam da vida escolar dos filhos com voz ativa. Num modelo baseado na parceria escola-comunidade, o gestor passa a ouvir as opiniões e sugestões que fazem sentido com a realidade vivida pelas pessoas daquela região. Modelo distorcido de formação de docentes. França e Alemanha têm instituições dedicadas exclusivamente à formação de professores. No Brasil, o professor aprende o conteúdo que precisa ensinar, como português, geografia e história, mas não aprende especificamente didática e pedagogia, talvez o maior gargalo quando se trata de qualidade de ensino. 2. Saúde. Em 2020, a OMS divulgou um ranking assustador. Dentre 191 nações, o Brasil figurava em 125ª do mundo. E o pior, considerando apenas o quesito igualdade no pagamento do sistema de saúde entre os mais pobres e os mais ricos, o Brasil despenca para 188ª posição. O Brasil é uma nação de investimento médio, fica entre os últimos colocados em razão dos elevados desembolsos que a população destina para cobrir gastos com saúde, diz o relatório. Mesmo comentários realizados para a China, Peru e Rússia. Mas é inevitável falar de saúde e não citar o saneamento básico. É inadmissível que em 2021 existe pessoas tendo que fazer cocô na rua ou em rios, onde não possui nenhum tratamento. Mas aí você diz, isso daí deve ser um número pequeno. E é agora que você vai cair do cavalo com essa realidade. No Brasil, 16% das pessoas não possuem água tratada. E agora, para o seu espanto, 47% não têm acesso à rede de esgoto, o que significa que quase 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, seja através de uma fossa, seja jogando o esgoto diretamente em rios, como aponta um estudo feito pelo G1. 3. Economia, visão ampla. Na economia, temos 4 setores. O primário, que se resume em agricultura, pesca, extrativismo. O secundário, que é o setor industrial e de manufatura. Depois vem o comércio. E então temos os serviços. No Brasil, atualmente, 45% são serviços, 21% comércio, 13% indústria, 10% agricultura e 8% construção. O número cada vez mais migra conforme a tecnologia evolui e o digital fica cada vez mais forte. Estamos na era do serviço, ou a chamada indústria 4.0. E qual é o problema disso? O nosso país não se preparou para ela devido às medidas políticas e econômicas burras e à falta de qualidade na educação, ponto que já abordamos nesse vídeo. E por que eu digo decisões burras? Bem simples. Em 1950, nossos governantes acreditavam que o futuro do Brasil e do mundo seriam os caminhões.
até porque os mesmos geravam mais empregos que as ferrovias, e por meio de incentivos e renúncias fiscais, basicamente foi a fórmula mágica perfeita para que resultasse no país com pior logística e a mais cara do mundo. Eu vi esse exemplo em um vídeo quando estava preparando o roteiro deste aqui, e serve perfeitamente para ilustrar na sua cabeça o quão errado e prejudicial isso foi. Porque você vê em filmes e seriados pessoas que quando vão aos postos de combustíveis elas pagando e abastecendo seu próprio carro? Fácil de responder. Nossos belos governantes criaram uma lei que obrigavam a ter frentistas nos postos a fim de criar e garantir mais um emprego, coisa que economicamente falando não funciona, pois quando o emprego passa a não existir, a economia se autorregula e criando outros tipos de empregos, coisa que não acontece do dia para a noite, mas pensando a longo prazo seria melhor para a economia e todo o ambiente empreendedor. 4. Desigualdade. Nem Cabral esperava a tamanha desigualdade que teria no Brasil. De acordo com um estudo liberado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a concentração de renda aumentou em 2018 no país. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais ricos do país é quase 34 vezes maior do que o rendimento da metade mais pobre da população. Ainda o estudo mostrou que a renda dos 5% mais pobres caiu em 3%, enquanto a renda dos 1% mais ricos aumentou em 8%. Assim, o índice de Gini, instrumento utilizado para medir a desigualdade no Brasil, voltou a subir. Em 2018, alcançou um número de 0,509, lembrando que o índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, pior a distribuição de renda no país. A desigualdade é um problema sistêmico no Brasil e no mundo, e grande parte dela cai na conta do nosso passado escravista e discriminação de raça e cor. Porém, talvez deveríamos olhar e nos focar para os índices de pobreza, até porque o Japão e o Catar são dos países mais desiguais no mundo, porém são desenvolvidos e não têm 1/3 dos problemas que temos. E se tiverem, não se compara em proporção e dimensão, enquanto a Venezuela é um país mais igual, porém extremamente mais pobre. Cara, e se você chegou até aqui, a gente tem muito a te agradecer. Lembrando que esse é o nosso primeiro vídeo e sua participação é fundamental, tanto com like quanto com comentário para temas novos, sugestões e também dicas que a gente pode estar melhorando e aprimorando o nosso conteúdo. A gente te agradece imensamente e, claro, se você gostou, deixe sua inscrição aí e também compartilhe para um amigo. Isso faz total diferença para a gente. A gente vai tentar manter uma frequência interessante de vídeos para vocês e deixar tudo atualizado. Em breve a gente volta a se falar, tudo bem? Até mais.